Boa noite para todos. Shalom. Quando nós estávamos cantando, eu estava pensando nas letras que nós cantamos, falando, a maioria delas sobre Jesus, sobre a cruz. Estava pensando nessa noite, o quanto de dinheiro é investido em estruturas, em pessoas. Olhando para a nossa realidade aqui, quando nós vemos, nós estamos vivendo na faixa, né, de 103, 105 mil por mês. Isso significa 1.200.000 reais por ano. Essa estrutura aqui, mesmo sendo desse jeito, tem um custo enorme. Há muito tempo atrás tinha menos coisas. O pastor calculava 1,5 milhão, 2 milhões, agora deve ser muito mais, não sei quanto. E quando você olha para as realidades de fora, outros lugares, outros investimentos, tudo isso para levar Jesus ao coração do homem. Você já parou para pensar nisso? Que tudo que é feito no Evangelho, tudo que é investido no Evangelho, toda escola, toda igreja, todo ministério sério, todo orfanato, casa de recuperação, evangelismo, impactos, tudo é para levar Jesus ao homem. Certa vez eu estava no Mato Grosso, na casa de um pastor, alguns aqui conhecem o pastor Armindo. Eu fiquei hospedado na casa dele. E teve uma noite, ele teve um sonho. E logo de manhã, quando nós estávamos tomando café, ele falou bem assim, ele me chama de Jesus. Jesus, essa noite eu tive um sonho. Você sabe interpretar sonho? Eu falei bem assim, não senhor, sei não. Mas o senhor conta, o senhor fala, e quem sabe, né? E ele falou bem assim, olha, eu sonhei essa noite que eu acordava e de repente eu estava levando um cesto cheio de frutos, e eu entregava para você. Aí eu falei bem assim, bom, pastor, eu não sei interpretar sonho não, mas quem sabe, né? Eu ia pregar à noite na igreja dele, lá no Mato Grosso, e falei assim, quem sabe hoje à noite Deus nos traz uns frutos desses para a gente, né? E eu preguei, igual eu prego aqui na igreja, tinha algumas pessoas lá, e ele que fez o apelo, e foram as pessoas na frente. E ficaram algumas pessoas, e depois nós ficamos conversando com uma pessoa. Ela tinha uma enfermidade, e ela era enfermeira, e ela trabalhava no hospital, mas aquela enfermidade, médico nenhum descobria do que se tratava. Então, ele chegou para ela e perguntou assim, a senhora crê que Jesus pode te curar? Ela falou bem assim, eu creio. Mas aí o pastor Armindo, na simplicidade, eu acho que o evangelho é simples, falou bem assim, mas eu gostaria de fazer outra pergunta para a senhora. A senhora não quer convidar a Jesus para entrar dentro do teu coração e fazer morada? E aquela mulher falou bem assim, eu quero. Amados, o que eu penso que a mudança de nossas vidas depende muito da resposta que nós damos a esse convite. Sabe, algumas pessoas acham quando vêm à igreja que quando os pregadores estão falando a respeito de Jesus e fazem um apelo para a pessoa aceitar Cristo, isto eu não concordo muito, apesar de algumas vezes eu me esquecer disso eu fazer. Porque na verdade nós deveríamos perguntar, né? Jesus, o Senhor quer aceitar esses que estão aí sentados? Ou o Senhor quer aceitar esses que vêm até nós? Porque quem é o homem para perguntar para outro homem se ele quer aceitar
um Deus em teu coração. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como o pastor estava falando pela manhã, aquele que com a tua palavra criou nem sei quantas trilhões, muito mais, de estrelas. E sabe que a Bíblia diz que o Senhor conhece cada uma delas pelo nome. Então acho que para decorar Romanos 6, 7 é mole, né? 8, Deuteronômio 30, porque imagina, bilhões, trilhões, quadrilhões de estrelas, conhece cada uma delas pelo nome. E agora chega um homem que não é nada. A Bíblia diz que não passa de um verme de pó, que saiu do pó da terra. Quem aqui quer aceitar a Jesus? E algumas pessoas ainda pensam, algumas pessoas ainda viram a cara, algumas pessoas olham para suas unhas, né? Algumas pessoas ficam pensando em seus compromissos depois de uma reunião de ouvir falar de Jesus, e eu chego na minha mente, que arrogância! Merecedor de quê? É uma pessoa dessa. Mas eu quero dizer, um dia eu também estava nessa posição. Um dia eu era cego. Um dia eu era surdo. Um dia eu era ignorante, eu era como um bruto, irracional, igual a Bíblia diz. Mas quando a luz chega para nós, você tem que pensar, sabe por quê? Porque muitas pessoas imaginam que vida eterna é um lugar no tempo e no espaço. Vida eterna é Jesus Cristo. Vida eterna é Jesus Cristo. Se você tem Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Se você não tem Jesus Cristo, você não tem nem vida, quanto mais eterna. Então pensando, imagina, olha, porque tudo que nós temos aqui, para algumas pessoas não é nada, mas quem vive aqui sabe. 1,5 milhão por ano gasto aqui. Isso sem você comer carne todo dia. Imagina, sem todo dia o seminário da Coca-Cola para você, não é? 1,5 milhão, nada. Estrutura, nada. Outras denominações, outras missões, milhões e bilhões de reais investido para levar Jesus Cristo para o homem, sabe para quê? Para o homem ter a vida eterna e, consequentemente, ter a sua vida melhorada. Porque você só vai ter a sua vida melhorada se Cristo estiver em você. Você pode tentar qualquer coisa, amado. Muitas pessoas inventam, né, ou querem reinventar várias coisas para achar descanso para suas almas. Algumas pessoas vão para terapias, outras pessoas vão para psicólogos, outras pessoas buscam outras religiões. Mas sabe, não há felicidade fora de Cristo. Você pode tentar o que for. Sabe por quê? Que de repente as pessoas, né, como Salomão falou, ele experimentou várias coisas na sua vida. Ele saiu em busca de vários prazeres. Então, de repente, uns homens são mais ligados em outros do que mulheres. É normal. Um homem está satisfeito com a mulher só. Outros querem várias mulheres. Às vezes, na mente do cara, o que vai trazer felicidade para ele, o que vai trazer aquela massagem no ego dele, é de repente ele está desfilando com uma mulher muito bonita, uma mulher muito desejada, uma mulher muito famosa ao seu lado. Salomão teve 1000. Acho que nem o mais bonito aqui nessa noite, nem o mais conquistador aqui nessa noite chegou que Salomão chegou. Talvez de repente você fique pensando, não, mas sabe o que é? Se eu for famoso, eu vou achar a satisfação para minha alma. A Bíblia diz que viam gente de todos os lugares do mundo. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha celular, naquela época não tinha jornal. Como que essa notícia corria? Que lá em Jerusalém tem um homem que ele sabe, qualquer pergunta que você for fazer para ele, ele sabe responder. Esse homem era Salomão. Vinham reis, rainhas, para ouvir a sabedoria dele. No final, Salomão dizia, isso tudo é vaidade.
De repente você fala assim, não, se eu construir coisas aqui, se eu criar monumentos aqui, eu acho que eu vou encontrar satisfação para minha alma. Salomão construiu muitas coisas e no final ele dizia, tudo é vaidade. Então, Salomão ele buscou saciar a fome da sua alma em prazeres. Ele buscou saciar em fama. Ele buscou saciar em coisas que ele deixar para as outras pessoas olharem e ver como ele era. Ele foi muito inteligente, ele foi sábio até um certo ponto. Só que depois ele começou a abandonar as coisas de Deus. Porque Deus havia falado para ele, Salomão, não faça 3 coisas. Não multiplique cavalos, não multiplique riqueza e nem multiplique mulheres. Salomão pegou e fez as 3 coisas. E eu não sei, no final do livro de Eclesiastes ele diz, a suma tudo é, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Mas eu não sei se Salomão foi salvo, eu não posso dizer. Eu não posso dizer que você vai ser. Eu não posso dizer que minha esposa vai ser. Eu não posso dizer que meu filho vai ser. Eu só posso dizer que eu posso ser. Você só pode dizer que você vai ser, se você estiver com Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória. Amados, não tem outra coisa que pode te dar esperança, senão Cristo. E sabe, de repente você pode fazer uma mudança. De repente você possa estar querendo fazer uma reforma na sua vida. De repente você está querendo dar uma melhorada socialmente falando na sua vida. Mas eu quero dizer que sem Cristo isso é temporal. Por que quando nós vemos casa de recuperação, várias, o índice de recuperação é tão pouco? Sabe por quê? Porque a maioria das casas de recuperação tem pessoas que já passaram lá 5, 6, 7, até 10 vezes. Tem recordistas de casa de recuperação. De repente eu conheci um cara que tinha passado por 15 casas de recuperação. Mas sabe quanto tempo que a vida dele melhora? 6 meses, 9 meses, até ele estar dentro de um sistema. 2, 3 meses depois, a maioria, o índice de recuperação em casa de recuperação, sabe quantos são? 2 a 5%. Então, de 100 pessoas, recupera-se 5. De 2 a 5. Será que falta estrutura? Não. Tinha um rapaz, um pouco tempo atrás aqui, ele pagava, sabe quanto por mês, numa casa de recuperação? R$3.500. R$5.000 a família dele pagava, todo mês. Já ouvi casos de pessoas pagarem R$10.000 por mês na casa de recuperação. Então, muitos daqueles que viram que isso é um bom negócio, começaram a ganhar dinheiro, aplicar remédio, mata-leão, e tem cada história que você depois diz, para como é que pode? Às vezes o cara entrava lá mais ou menos, saía pior ainda. Mas às vezes não apresentava Jesus, não fazia a pessoa entender que ali dentro, ela ouvindo, ela estando separada daquilo, ela entrega a vida dela para Cristo, Cristo faz morada nela. E ela começa a ter uma nova vida. E depois, se ela mantiver aquilo dali, ela vai poder viver vários e vários anos. Eu creio até a vida, até morrer com Cristo, se ela mantiver aquela decisão que ela fez naquele dia. Mas o que é necessário para receber Cristo? Em primeiro lugar, você tem que reconhecer que você é um pecador. Você pode estar muito cheiroso, você pode estar muito arrumado, você pode ter uma boa família, você pode ter um bom nome, você pode ter uma boa educação, mas sem Cristo, sem ter se arrependido, você é um pecador. O que você merece é o inferno pela tua rebelião. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras más. Então, merecedores do inferno. Reconheça isso. Segunda coisa que você tem que fazer. Você tem que arrepender desse teu pecado. Você estava indo numa direção contrária a Deus. E de repente,
Você muda. Agora eu vou deixar tudo aquilo que eu imaginava que era certo, mas quando eu sei no meu coração que é errado, eu vou deixar. Isso é abandonar o pecado. E a Bíblia diz que a lei está gravada em nosso coração. Todo mundo sabe que mentir é errado. Todo mundo sabe que sexo fora do casamento é errado. Todo mundo sabe que roubar é errado. Todo mundo sabe disso e outras coisas. Todo mundo sabe. Mas às vezes isso nos aprisiona, ou nós amamos isso mais a isso do que Cristo. Então o que que nós escolhemos? Viver nessa vida e começamos a dizer, eu não consigo porque eu sou escravo. Não é porque você é escravo, é porque você ama o pecado. O pecado te traz satisfação. O pecado faz você sentir bem. Depois que você faz, você gosta. Só que a Bíblia diz que depois que nós escolhemos, com o pecado é o que? Angústia e tribulação. Eu não era muito ligado. Só que depois eu ouvi falar, eu comecei a ver como que é uma realidade. Depois de uma festa, depois de uma noitada, depois de ter experimentado os prazeres que poderiam ser proporcionados na medida que você podia pagar ou na medida que eram te oferecidos, acabava tudo, todo mundo ia embora e você ia para casa. E você sentava na sua cama, tirava a sua camisa, de repente tirava a sua calça, sentava e ia desamarrar os sapatos. Nesse tempo aqui, se você está mais ou menos lúcido, ou se está lúcido, entre um desamarrar de um sapato e outro, nós começamos a pensar. E amanhã? Será que a vida é só isso? Tem que chegar amanhã para fazer de novo. E 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 de novo. Até alguns se perderem. Quantos amigos que eu já perdi? Quantos amigos que já rejeitaram? Quantos amigos que já tiveram em nosso meio e viraram as costas para Jesus? Sobre a notícia de um rapaz, essa semana ele esteve aqui, ele era considerado meio doido mesmo. Ele foi tirar a carteira de ônibus aqui, ele dirigiu o ônibus. E ele foi fazer lá a psicotécnica e a psicóloga chegou, chamou ele e falou bem assim, ó, você não pode não, você é doido. Ele falou bem assim, doido é a senhora. Então, e ele começou a discutir lá com a psicóloga. E ele entrava no ônibus, dirigiu o ônibus. E de repente ele abriu o ônibus, a porta do ônibus, as pessoas iam entrar e falou bem assim, bem-vindo à próxima viagem. A pessoa, que é isso? Né? E ele andava aí pelo seminário, bem assim, o pessoal estava trabalhando, ele, trabalhem escravos! Vamos escravos! Louça para vocês! E ele assim, na verdade, era um cara assim que era engraçado, tinha vezes que ele era muito indigesto, né? Uma vez ele começou a dar em cima de uma irmã aqui do seminário, né? Começou a cercar a irmã, e a irmã não gostou, né? Quem vai gostar de um doido? Aí foi lá e veio para mim e falou assim, olha, se afasta dela. Aí foi no pastor lá, o pastor falou assim, se afasta dela. Aí o pastor falou assim, se você se aproximar dela, eu te mando embora. Tá bom. Aí um dia parece que ela sentou na mesa, ele foi e colocou a cadeira a 1 metro de distância. Aí a menina ficou incomodada, e não lembro da história exatamente se é assim, mas foi lá e contou pro pastor. Aí nós chamamos e falou assim, olha, o pastor falou que é para você se afastar dela. Se você chegasse perto dela, você ia ser mandado embora. Aí sabe quando o cara começa a estudar, começa a aprender algumas coisas, e falou assim, eu não estava perto dela não, pastor. Isso depende da cosmovisão do senhor. Perto? É perto. 1 metro, metro e pouco não é perto, depende da cosmovisão. E sabe, esse rapaz teve muita oportunidade mesmo, de viver para Deus. Teve oportunidade aqui, teve oportunidade em Curitiba. De vez em quando davam
umas pane nele que ele ficava pensando que ele achava que através da vida dele louca, o pai dele tinha morrido, a mãe dele estava doente e sustentava ele em várias clínicas. Ele veio parar aqui, nem lembro como que foi no início, tem bastante tempo isso. E muito, mas sabe, ele tinha um conhecimento da Escritura. Ele lia a Bíblia, ele decorava igual vocês, ele fazia provas, as provas dele não eram ruins. Mas eu acho que ele não deixava Jesus entrar dentro da vida dele, porque é isso que faz uma transformação verdadeira na vida do homem. E essa semana eu soube que há tempos atrás ele fez um assalto, acho que não precisava. Segundo eu ouvi, ele roubou 80 mil reais de um posto de gasolina. Começou a fumar pedra, e passou mal, foi internado no hospital. No hospital conheceu uma moça que era hippie, começou a namorar com ela, começou a viver com ela, e parece que semana passada ela chegou, deu uma notícia para ele, falou assim: olha, quero falar para você, eu tenho AIDS. E ele contraiu o HIV também. Fez teste, tá? Com AIDS também. E agora voltou para casa da mãe dele. A mãe dele está com Alzheimer e ele está lá. Não sei como que vai viver daqui para frente. Isso é uma história verídica que eu conheço. Poderia estar nessa noite aqui citando várias. Eu acho que você também conhece pessoas que um dia estiveram com Cristo, mas mantiveram Cristo afastado de suas vidas e de repente começaram a vida a piorar, dia após dia após dia. Então, amados, o que faz a diferença é isso: você reconhece que é um pecador, arrepende do teu pecado, pede perdão a Deus pelos teus pecados e confesse-o como seu Senhor e Salvador. Daí então, Jesus, pela fé, vai fazer morada dentro do seu coração e Ele vai te instruir como você deve viver, segundo a sua palavra. A Bíblia, ela não é um livro escrito por um homem. Isso sabe o que é? É a maior ignorância, é a maior idiotice que até hoje ainda pode ser falado. Eu tenho vários livros lá de homens inteligentes, intelectuais, estudados, que começaram a ler a Bíblia para provar que a Bíblia estava errada. Sabe o que aconteceu com eles? Acabaram se convertendo. Porque como um homem pode escrever coisas que às vezes vai contra a natureza do homem? Essa questão, só esse versículo, Mateus capítulo 7, verso 12, que diz assim: o que você quer que os homens façam para você, fazei vós também a eles. Da onde saiu isso? Saiu do coração de Deus, porque Deus ele é assim. Esse padrão moral vem de Deus. Da onde que veio essa coisa assim? Então, se é o que você quer fazer para os outros, se você quer que os outros te façam, faça para você também, faça para os outros, melhor dizendo. Então isso leva para você, o que você quer que pensam de você? Assim, pense você dos outros. Assim como você quer que ajam com você, haja assim com os outros. Assim como você espera fazer qualquer coisa de bom para você, faça qualquer coisa de bom que está no seu alcance para os outros. Sem a Bíblia, nós poderíamos viver muito bem assim. Só com essa lei. Só com isso que Deus colocou no nosso coração. Então, aonde? Fora as outras coisas que não tem como. Só você lendo mesmo. Então, tira isso da tua mente. Muitas pessoas falam assim: papel aceita qualquer coisa. Mas muitas vezes nós damos valor ao papel. É lógico que você dá um valor ao papel. Né? Se você alguém chegar com um atestado de óbito seu, mesmo você estando vivo, para provar que você está vivo, mesmo olhando para a tua face,
tem que ter um documento contrário, assinado, tendo o laudo médico, provando que você está vivo. Não é? Se você chega num lugar assim, as pessoas estão vendo você. Sabe o que pede? Me dá a sua identidade. É um pedaço de papel com assinatura. E aquilo comprova que você está ali, que você existe, que você é uma pessoa. Através de quê? Através de um papel. Então, outra besteira dizer que papel aceita qualquer coisa. Sabe? Isso aí veio do abismo do inferno. Para tentar tirar Deus, tirar Jesus Cristo do centro da vida do homem. Todas essas coisas que são escritas, todas essas coisas que são faladas. Um dia chegou um rapaz e falou assim: pastor, tem uma revista aqui super interessante. Quer ver? Eu falei assim: é super interessante, eu quero ver, mas o que tem de super interessante nessa revista? Não, ali está provando que Jesus Cristo não foi quem que ele foi realmente. Eu disse: eu quero ler isso nada, eu quero ler a Bíblia, que anima a minha fé. Não quero ler coisas que de repente vai colocar dúvida na minha cabeça. Eu quero ensinar, joga fora. Não lê isso não, rapaz. Vai ler outra coisa, vai ler a Bíblia. Está lendo revista porque prova que é o contrário que está escrito. Eu acho que já influência negativa nós temos demais. E a Bíblia diz que nós enchemos a nossa mente com o quê? Tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Se é isso que ocupa a vossa mente, se é isso que vai trazer algum louvor, que seja isso. Então, mas procure encher a tua mente com essas coisas. Por quê? Aquilo que você pensa é o que você vai sentir. Não é verdade? Se você pensa sobre Jesus, você vai ter sentimentos sobre ele. Não é? Se você pensa sobre uma pessoa, você vai ter sentimentos sobre ela. É assim. Então, quando nós estamos aconselhando o rapaz, cuidado, esse negócio de você ficar agarrando, beijando. Não, pastor, não sinto nada não. Não sei gay. É possível que um homem abraçar uma mulher e não sentir nada. Né? Não, eu beijo, mas não tenho pensamento impuro. Não. Eu duvido que alguém beije uma mulher pensando numa folha de alface. Não é? Duvido. Não é assim, rapaz. Aquilo que você está pensando, aquilo te emociona. Estava lendo um livro esses dias e o autor estava dizendo que numa conferência mundial na ONU, estava lá vários líderes mundiais e de repente, isso há muitos anos, quando a Índia ainda era colônia da Inglaterra, de repente se levantou Gandhi para dar um discurso. E Gandhi falou por cerca de 2 horas, deu um discurso de 2 horas muito inflamado, sem usar papel nenhum. E todos os outros líderes de estados, quando vinham dar o seu discurso, né, tinha alguém que escreveu para eles liam, né? Porque imagina se o nosso presidente fosse dar um discurso escrito por ele mesmo. Como seria? Imagina se nosso deputado, né, Tiririca, fosse dar um discurso escrito por ele mesmo. Como seria? Imagina, né? Então, quer dizer, esses homens, quem escrevem esses discursos, são outras pessoas. A maioria desses homens, desses líderes, às vezes eles não têm tempo, a não ser que seja uma coisa que está dentro do coração deles. E foi isso que aconteceu com Gandhi. Gandhi falou por 2 horas, depois que ele acabou de falar, todo o plenário se levantou e começou a aplaudir. E de repente uma pessoa chegou para um amigo dele, ou tipo um secretário, e falou assim: como que ele consegue falar durante 2 horas com tanta eloquência, com tanto vigor, tão animado, sendo que ele não tinha discurso nenhum escrito ali? Ele falou bem assim: sabe por quê? Porque o que o Gandhi pensa, ele sente. E o que ele sente, ele fala. Amados, se Cristo está em nós, nós sentimos. Se Cristo está em nós, nós falamos dele. Se você não fala de Cristo, Cristo não está em você. Se você não se emociona por Cristo, Cristo não está em você. Porque sabe o quê? Nós começamos a falar muito sobre essa questão de decisão. Nós começamos a falar muito sobre essa questão de emoção. Mas vou te falar, a decisão é necessária na hora da dificuldade. Porque na hora que está tudo bem, para que decisão? Quando de repente você está com a tua esposa, sabe? Vivendo legal, um dia agradável, né? Acordou, beleza, tá ali numa boa, toma um bom café.
sabe, troca uma ideia, tua esposa faz um elogio para você, você faz um elogio para tua esposa, de repente vai almoçar, um almoço agradável, passa uma tarde, de repente você vai trabalhar, ou você está passeando, ou você está junto, não sei, um dia maneiro, um dia que não acontece nada assim para estressar, aí chega a noite, você vai se deitar e tal, dá um beijinho. Vai que decisão aqui? Mas quando chega, de repente, uma palavra que você não gosta, ou quando você faz uma coisa que ela não gosta, aí precisa entrar a decisão de perdoar, aí precisa tomar a decisão de continuar a falar, aí precisa tomar a decisão de continuar a fazer aquilo que ia fazer, mesmo antes de estar ofendido. Segunda-feira passada, eu falei para algumas pessoas, segunda-feira passada eu fiz 19 anos de casado. Assim, foi um bom dia, sabe? Um dia muito agradável. E saiu eu e minha esposa, nós fomos jantar. Jantar romântico, né? Não tinha luz de velas, mas muito bom. E ela pediu uma coisa, sabe, que ela ama. Lasanha de queijo. Aí ela falou assim, o que você quer? Eu disse, o que você quer jantar? Ela falou assim, eu quero uma lasanha. De quê? Não precisa nem perguntar, já sabia, mas só pra, não é? A de queijo. 4 queijos. Tá, então pede. Pediu, comemos. Aí depois ela perguntou assim, tá gostosa a lasanha? Eu falei assim, André. Era meu aniversário de casamento, né? Eu falei assim, não, aquele queijo derretido assim na panela fica igual, né? Aí ela falou assim, não tá muito gostoso não. Mas quando nós começamos a conversar, ela me fez uma pergunta, falou assim, o que mais esse ano marcou o nosso casamento para você? Onde que você acha que eu mais melhorei? Eu falei assim, sabe o que foi? Você parou de dar importância a pequenas coisas e continuou a fazer aquilo que tinha que fazer antes mesmo de repente eu te aborrecer. Porque viver comigo eu acho que não é fácil não, né? Ela é uma heroína, né? Uma santa. Glória a Deus por isso. Mas muitas vezes, às vezes eu chego e não é? Mas apesar disso, o negócio foi para frente. Então, muito satisfeito. Mas sabe, até nisso, o que dá um bom casamento não é você ser uma boa pessoa, não é a tua esposa ser uma boa pessoa. O que dá um bom casamento é Jesus Cristo também no centro do teu casamento. Que muitas pessoas acham, por serem educadas, muitas pessoas acham por serem bem-sucedidas, muitas pessoas acham por ter feito isso ou aquilo, que na hora de casar, vai ser tudo bem assim. Na hora de casar, se não tiver Cristo, sabe o que junta? Junta 2 egoístas. E você sabe o que é egoísta? É um querendo que o outro sirva. Então aquela briga. Mas quando tem Jesus no centro, a coisa fica diferente. O casamento fica diferente. E você começa a experimentar o que eu vi no início do meu casamento. Quando eu estava me casando, então, foi uma noite assim, eu não me emociono muito não, sabe, assim, com essas coisas. Mas André estava emocionada. Eu estava ali junto, né? E, de repente, o pastor pega e fala assim, o que você está experimentando hoje é apenas espuma em cima da água. Porque a tua vida de casado com Cristo, cada ano que passa, vai ser melhor. E graças a Deus, para a glória de Deus, tem sido assim. Por causa de Giovanni? Não. Por causa de Andréia? Não. Por causa de Jesus. Jesus, certa feita, estava num casamento, né? Onde ele fez o primeiro milagre. Transformou a água em vinho. E, de repente,
faltou vinho. E sabe, naquele tempo ali, quando alguém dava uma festa de casamento, os convidados eram chamados de muito longe, faziam várias viagens, né? Demorava-se muito para chegar, às vezes eram filhos que eram prometidos um ao outro desde criança, e de repente aquelas famílias vinham em caravanas, ficavam ali. Então a festa de casamento durava às vezes 5 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias. Então, sabe, era uma festa de casamento. Então, para abastecer esse monte de gente, era muita comida. Por isso que tinha essa questão do dote, né? Tinha que ter muita comida, tinha que ter muito vinho. Então, era uma festa de arromba, realmente. E se naquela festa faltasse vinho, era uma vergonha muito grande para a família da noiva. Dizem que até alguns, se quisessem, poderiam processar aquela família dentro dos termos legais que tinham na época, porque tinham se sentido ofendidos de serem convidados, de estarem vindo tão longe para uma festa de casamento e na hora faltou vinho. Daí a aflição daquela pessoa, até mesmo a mãe de Jesus, Maria, chegou e falou assim: filho, faltou vinho. E Jesus deu aquela resposta, né? E uma moça me perguntou, né? A Fábio me perguntou: pastor, quando Jesus estava no templo ali com 12 anos de idade, né? Aí ele foi para o templo e de repente a mãe dele, né? Chegou, eles perderam Jesus, né, no meio da festa. Cuidado, hein? O pessoal perdeu Jesus no meio da festa. Né? Eles estavam no meio da festa, perderam Jesus. E voltaram 3 dias atrás para Jerusalém. Chegou lá Jesus com 12 anos, pregando para os doutores da lei, ensinando, perguntando. Ele estava perguntando para ele, ele fazendo pergunta. E ele começou a falar: não era comum um menino de 12 anos falar. Mas Jesus, muito sabedoria, ficaram muito ali interessados nele e começaram a fazer. De repente a mãe de Jesus chega e fala assim: meu filho, eu e teu pai estamos preocupados com você, já faz vários dias que nós estamos perguntando. E ele olhou para ela e falou assim: você não vê que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? Aí a Fábio falou assim: Jesus parece que ele foi grosso, ele era sanguíneo, né? Desde pequeno e tudo, né? Eu falei assim: não, eu acho que depende de como você ouve, né? Se fala bem assim: mãe, a senhora não está vendo que eu estou vendo os negócios do meu pai? Como poderia ser assim: a senhora está vendo que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? Então, depende, né? Então Jesus, naquela noite, Maria chegou para ele e falou bem assim: filho, faltou vinho. Jesus falou assim: mulher, o que eu tenho contigo? Não parece estranho? Mas sabe, o judeu não era muito sentimental, não. Não tinha essa coisa que nós temos hoje, né? O irmão chega na igreja, você não cumprimenta, não vai mais naquela igreja, porque lá falta amor. Falou comigo, né? Não me deu paz do Senhor. Então os judeus eram meio bruto, meio grosso, né? Jesus era judeu, Maria era judia. Então eles tinham problema com esse negócio não, de não me toque, de falar manso, Eles entendiam, né? Jesus falou assim: eu não tenho nada contigo, ou seja, o que eu tenho com isso, né? Faltou vinho? Por isso que eu gosto de Jesus. Né? Eu tenho com isso. Então, ele pegou e transformou água em vinho. E a Bíblia diz que o dono os convidados falaram assim: puxa, os outros dão o melhor vinho primeiro. Esse aqui deu o melhor vinho depois. Mas sabe, naquela festa pode ter faltado comida, naquele casamento pode ter faltado comida, naquele casamento pode ter faltado vinho. Mas naquele casamento tinha Jesus. De repente no teu casamento pode estar faltando um monte de coisa. De repente no teu casamento, sabe, pode estar, de repente você não tem a casa. Não, porque tem esse ditado, muita gente fala assim: quem casa quer casa. Mentira, quem casa quer uma esposa. Né? Quem casa quer um marido. Ninguém quer casar com a casa. Não é? Então de repente você não tem casa, eu moro de aluguel, mas se você é crente, glória a Deus. Ah, rapaz, sabe o que é? Eu não tenho esse tipo de roupa. Se você tem Jesus, glória a Deus. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho carro. Se você tem Jesus, glória a Deus. Rapaz. Porque sabe que pode faltar um monte de coisa no teu casamento, mas não pode faltar Jesus. Então, coloque Jesus no centro da sua vida. Coloque Jesus no centro dos seus negócios. Coloque Jesus no centro da sua vida, do seu ministério. Houve um tempo, uma recessão nos Estados Unidos, que o país estava indo de mal a pior.
E teve um homem que ele teve uma ideia, um cristão. O que ele fez? Ele pegou e convidou a Jesus para ser dono do negócio dele. Então a maioria das empresas estavam despedindo as pessoas. A maioria das empresas estavam fechando. E aquele homem, de repente, ele fez uma reunião com seus funcionários e falou bem assim: olha, eu quero dizer aqui nessa noite que eu passei a minha firma para frente. E os funcionários ficaram tudo: nós vamos ser mandados embora também. Como que nós vamos fazer assim? Calma. Eu passei o meu negócio para uma pessoa que sabe administrar melhor que eu. Eu passei o meu negócio para uma pessoa que não tem problema com a economia. Eu passei o meu negócio para uma pessoa que conhece todas as leis de finanças, de produção, recursos humanos, tudo. Assim, quem é esse gênio? Jesus. Jesus é o dono do meu negócio. E a hora as pessoas acharam que era uma brincadeira. As pessoas não acreditaram muito daquela história daquele homem. E ele escreveu um livro. Deus é o dono do meu negócio. Tem um filme. Deus é o dono do meu negócio. Sabe o que aconteceu com aquela empresa? Aquela empresa prosperou. Sabe por quê? Porque ele deu aquela empresa para Jesus. Se uma empresa prospera, que dá para Jesus. Se um casamento prospera quando tem Jesus, a sua vida também vai prosperar se você der a sua vida para Jesus. Amém? E sabe, o que faz a diferença permanente na vida de um homem é se ele tem um relacionamento com Cristo ou não. Você aqui é testemunha disso. Todo mundo aqui que está aqui nessa noite, aqueles que têm Jesus dentro no seu coração, na sua vida. E quando eu falo assim, Jesus dentro do coração, onde é que é isso? Eu não sei. Só sei que está lá. Não é? Todo mundo aqui sabe quem era você antes e no que você se tornou depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. As pessoas podem às vezes falar o que for, mas você sabe. Você tem o seu testemunho. Você sabe da mudança que aconteceu. E se não houve uma mudança ainda, não houve o encontro com Cristo. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que viviam de uma maneira, mas ao encontrar-se com Jesus, as suas vidas foram transformadas. Jacó, o nome dele por si só já é enrolado, suplantador. Ele já nasceu já puxando, né, o calcanhar do irmão dele. Já deu uma volta no irmão dele para pegar, né, a bênção. Já arrumou, já fez um escarcéu medonho para se dar bem. Mas um dia, quando ele quis acertar a vida dele, a Bíblia diz que ele estava andando e voltando para o lugar dele, e de repente ele deixa tudo de lado e ele vai e tem um encontro com Deus. Tem uma briga ali. A Bíblia fala em Gênesis que ele teve uma briga, mas José fala que ele lutou com Deus e ele teve uma transformação na vida dele. Ele teve uma mudança na vida dele. E a mudança na vida de Jacó foi tão radical que depois daquela luta ele passou a andar arrastando a perna. E o nome dele foi transformado. Ele deixou de ser Jacó para ser chamado Israel. Israel é príncipe. Saulo, ou Paulo, a Bíblia diz que ele era perseguidor da igreja. Um homem zeloso. Tinha estudado nas melhores escolas da época. Tinha feito todos os costumes judaicos. Mas ele não tinha conhecido a Cristo. Um dia, quando ele estava indo para destruir mais um grupo que estava seguindo Cristo a caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele teve encontro com Cristo e ele mudou a sua vida. Ele deixou de ser perseguidor da igreja para se tornar o mais ferrenho apologeta do Evangelho. O mais ferrenho defensor da igreja. Você sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo. E para nós finalizarmos, eu acho que experimentou literalmente a mudança na vida dela quando ela encontrou Cristo. Maria. Então, uns 2 dias que eu estou pensando nisso. Maria provavelmente engravidou de 14 a 16 anos. Novinha ela foi mãe. Para costume judeu,
logo nas primeiras menstruações, as filhas serem dadas em casamento. Maria já estava prometida a José para se casar. José, a Bíblia diz que José era um homem justo. Um homem que descendia da linhagem de Davi. Não era mais, aquela coisa de rei em Israel. Mas ele tinha um sangue azul. Então, um homem bem-quisto pela sociedade. Um homem bom. Um homem honrado. Um homem que tem um bom nome, ele escolhe uma boa moça. Ele escolhe uma moça da sua altura. Não fisicamente, estou dizendo moralmente, de caráter. Maria era escolhida de José. Fico eu imaginando o que não circulava naquele meio ali, as famílias, como eu falei a respeito da festa, as famílias esperando se juntarem para aquele grande dia. Eles já eram prometidos. Talvez Maria estava fazendo ali o seu enxoval. Talvez Maria ali já tinha os seus sonhos. Talvez Maria ali já pensava assim como seria ela constituir a família dela. Talvez Maria pensava na festa. Talvez Maria pensava na cerimônia. Talvez Maria já pensava em José como seria. Maria tinha vários planos. Maria de repente tinha sonhos. E de repente Jesus entra na vida dela. E a vida de Maria muda. Maria agora ela tem que lidar com a desconfiança dos homens. Maria agora tem aparentemente seus planos frustrados. Maria agora está tendo assim uma dificuldade muito grande de administrar aquilo, porque imagina na cabeça de um adolescente administrar uma gravidez. E como seria, porque a Bíblia relata, não é? Que o anjo chegou para José e falou, olha, que José já estava pensando em, sai fora. A Bíblia fala que um anjo veio e falou com José. Não, olha, o filho que ela está esperando é do Espírito Santo. Ela é bem-aventurada entre as mulheres, ela foi escolhida. Espera aí, fica aí. José ficou. Mas a Bíblia não diz que de repente para Maria chegar para a mãe dela e dizer, mãe, eu estou grávida. Para talvez chegar para o pai dela e falar assim, pai, eu estou grávida. Porque se acontecesse isso antes de casar, era apedrejamento. Imagina então em você, quando Maria recebeu Jesus Cristo na sua vida, talvez o transtorno que foi, talvez a mudança que foi, talvez muitos planos frustrados, os seus sonhos mudados. Muitas vezes pode acontecer isso na sua vida, amados. Muitas vezes você tem um plano, muitas vezes você tem uma ideia, muitas vezes você sonha com algumas coisas, e Jesus entra na sua vida e muda tudo. Quantos de vocês já tiveram o curso de sua vida alterado porque Jesus entrou? Mas eu quero dizer, o curso da sua vida foi alterado para melhor. O curso da vida de Maria foi alterado para melhor, cara. Porque Maria, hoje, se tornou uma mulher conhecida. Teve o privilégio de ser aquela que recebeu Jesus Cristo como homem aqui na terra. E com certeza, não é? Pelo que está escrito na Bíblia, como a Bíblia diz, bem-aventurada entre as mulheres. Ou seja, mais do que feliz. E hoje nós conhecemos Maria. Maria não é mais virgem Maria. Maria, ao morrer, teve muitos filhos e filhas com José. Maria não é intercessora, não é? Maria não é aquela que vai pedir alguma coisa para você e vai te salvar. Maria foi uma mulher, assim como foi Maria Madalena, assim como foi Ana, assim como foi Ruth, assim como foram várias mulheres que a Bíblia menciona que provavelmente foram salvas. Mas Maria teve um lugar especial, teve sua vida mudada quando teve o um encontro com Cristo. Amados, o que faz a diferença na sua vida e na minha vida é esse encontro. Eu fico imaginando às vezes, a Bíblia não diz, mas talvez Paulo, ele teve a oportunidade de voltar para Damasco.
E ao ele voltar para Damasco, de repente ele estava passando por algum lugar e falou bem assim, foi aqui que eu tive encontro com Cristo. Sabe, muitos de vocês já testificaram que foi aqui que você teve um encontro com Cristo. Deixa isso bem gravado na sua memória. Eu tive um encontro com Cristo num bairro aqui, perto da praia. Toda vez que eu passo lá, foi num culto, sexta-feira, num restaurante. Toda vez que eu passo lá, eu me lembro. Foi aqui, primeira vez que eu fiz uma decisão para Cristo. E foi ali que minha vida começou a ser transformada. Você lembra disso? Você lembra quando você teve encontro com Cristo? Você lembra de quem você era? E de quem você se tornou quando Cristo entrou na sua vida? Amados, o Evangelho é simples. Você pode estudar o quanto for. Você pode se formar num teólogo, você pode se formar em bacharel, em doutorado, você pode ser até doutor em santidade. Mas se você não souber levar a Cristo para uma pessoa, a tua vida está sendo em vão. Teu estudo está sendo em vão. Tudo se resume em Cristo, em nós, a esperança da glória. Amém? Sabe o que a Bíblia diz também em Apocalipse? Eis, estou à porta e bato. Se alguém abrir, olha como Jesus é cavalheiro. Se alguém abrir, ele não arromba, educado. E Jesus ali estava falando para uma igreja, não é para o mundo não. Eu acho que a igreja está fechando a porta para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele e ele vai cear comigo. E eu acho que aonde nós mais podemos ter comunhão uns com os outros é quando nós estamos comendo. Não é? Quando você quer fazer amizade, quando você quer trocar ideia, você chama a pessoa para um esqueminha. Jesus nessa noite está te chamando para um esqueminha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com você e você vai ceiar com ele. Grande privilégio. Não saia daqui nessa noite. Eu não vou fazer apelo não. Porque eu estou vendo quase todo mundo aqui é de casa. Eu não vou fazer apelo não. Mas eu gostaria que você nessa noite tivesse a certeza absoluta no teu coração que Cristo vive em você. Porque vida eterna é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem como ter vida eterna se você não tiver Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pela simplicidade da tua palavra. Obrigado pela simplicidade que está nos teus mandamentos. Obrigado pela simplicidade que é viver com o Senhor, ó Deus. O Senhor, quando esteve aqui em nosso meio, demonstrou isso. Certa feita, um homem queria te seguir, queria ir atrás do Senhor, e o Senhor falou bem assim, olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Deus, nós pedimos nessa noite aqui, Deus, não simplesmente com mais um culto, mais uma reunião, mas que teu Espírito, Senhor, possa ter primazia aqui nessa noite, Senhor.
ministrar segundo a necessidade de cada um. Falando assim, olhando assim, Deus, nós como homem não sabemos se isso habita no coração de cada pessoa que está aqui verdadeiramente. Mas o Senhor sabe, Deus. E ao Senhor nos criar, o Senhor deixou um espaço dentro de nós, ó Deus, que só pode ser preenchido pelo Senhor, ó Deus. Porque senão pessoas que já conquistaram muitas coisas que esse mundo pode oferecer, não se suicidariam. Mas, ó Deus, obrigado, ó Deus, porque quando o Senhor entra na nossa vida, nós encontramos a satisfação total, Senhor. Meu Deus, eu peço, ó Deus, nessa noite aqui, que Teu Espírito possa estar continuando a falar, ó Deus, não somente aqui, mas quando nós saímos daqui, ó Deus, quando formos para nossas casas, ó Deus, para os nossos quartos, ó Deus, amanhã, aqueles que nessa noite aqui, ó Deus, já até ouviram bastante, talvez já foram confrontados, talvez já deixaram, já abandonaram o Senhor, mas que nessa noite seja uma noite de reconciliação, Senhor. Que essa noite seja a noite de renovo, Deus. Que essa noite seja a noite de encontro com o Senhor. A oração que eu faço nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para todos. Shalom. Deus abençoe.